É bênção. Amém, meus irmãos. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Atos capítulo 2. O versículo é o 42. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até aqui, amém? Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo santo fiel, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações, quebrantando os nossos corações, através da Tua misericórdia nas nossas vidas, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra, Pai, tem que ser a lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Tira do nosso meio todo impedimento, da Tua palavra de ser pregada, da Tua palavra de ser ouvida, da Tua palavra de ser vivida, e do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus que cura, que liberta, que restaura, opera essas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou trazendo uma série para os irmãos e peço para os irmãos não perder, pela misericórdia de Deus, na vida dos irmãos, não perca nenhuma série, que cada série ali está cheio ali de riqueza. Por isso que eu peço, o irmão que não assistiu a primeira, assista. Deus vai abrir o entendimento do irmão. O irmão que não assistiu a segunda, a parte 2, assista. A parte 3, assista. A parte 4, assista. A parte 5, assista. Hoje nós vamos para a parte 6, vamos falar da comunhão. Mas antes, eu quero bater na tecla. Tem um ditado que eu sempre falo: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você vê que quanto mais você assiste um filme, mais você consegue ali falar dele. Por isso que eu vou ficar batendo na tecla. Sexta-feira eu falei para os irmãos do perseverar na leitura e na meditação. E falei para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele falava para Timóteo repreender aqueles que ficavam pregando fábulas. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que nos últimos tempos as pessoas não iriam suportar sã doutrina. Por isso que eu peço assim toda a atenção dos irmãos nessa palavra, né, que o irmão venha ficar bem atento assim para esse ensinamento, para os irmãos entender que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. E é simples, meus irmãos, basta a gente ficar atento, com o coração aberto. Eu vou até pedir para os irmãos irem em 2 Timóteo capítulo 4. Só para os irmãos ver a importância que é dos irmãos estarem assistindo todas as pregações, por mais que não dê para vir ao culto, assista depois os ensinamentos, para o irmão e a irmã não perder nada. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina, meus irmãos, ela vem assim para nos santificar. Mas aqui o apóstolo Paulo é uma profecia que ele está lançando. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. E eu passei para os irmãos o significado. O que é fábula? Fábula é quando as pessoas ficam contando historinha, quando as pessoas ficam falando historinhas, sabe, de Moisés, de Davi, em vez de trazer os ensinamentos
eles ficam trazendo historinha. Vou até pedir para os irmãos irem agora em 1 Timóteo, capítulo 1. A Hélida vai ler o versículo. Deixa eu pôr aqui também. O versículo 3 até o 4, Hélida. Do 3 até o 4, só para os irmãos entenderem. Assim, o que eu estou querendo passar para os irmãos. E assim, a preocupação que eu também tenho nos tempos de hoje, quando o irmão ouve uma fábula, uma historinha. Quando o irmão ouve uma historinha, a chance que o irmão tem de cometer um pecado é muitas. A chance que o irmão tem de se afastar do nosso Deus Todo-Poderoso é muitas. Vou pedir para a Hélida ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 4. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Você vê que o apóstolo Paulo fala para eles deixar essas lendas, esses nomes, e prega o ensinamento mesmo. E eu vou mostrar para os irmãos como isso é perigoso, quando as pessoas ouvem historinhas e não ouvem a sã doutrina. Vou dar um exemplo aqui. O irmão está querendo sair da igreja, sair do trigo, sem saber. Está com desejo no coração. Aí o pregador pega a história de Nicodemos e começa, falar, Nicodemos, faz aquele filme. E depois pega e fala assim, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito Santo. Na hora, esse irmão que estava pensando em sair, falou, Deus falou comigo. E Deus não falou com ele. Você acha que Deus vai pedir para ele sair do trigo? Você acha que Deus vai falar para ele andar desorientado? Eu vou dar outro exemplo. 2 Reis, capítulo 4. Só para os irmãos verem o perigo que é. Pega isso aqui, Essa viúva, ela não foi ouvir uma historinha. Ela foi se consultar com o profeta. Então o profeta orientou ela corretamente, porque ela foi consultar. O profeta não deixou ela perdida numa história. Era a história dela. E a sua história é diferente da história dos nossos antepassados. O Antigo Testamento, essas histórias só ficaram escritas só para nos mostrar o quanto Deus ele é maravilhoso, quanto Deus é misericordioso. O versículo 1, Hélida, só o versículo 1. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: Meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Só para os irmãos entenderem. Este homem que era casado com essa viúva, creio eu, que é o mesmo ali que alimentou os profetas quando Jezabel estava querendo matar os profetas. Creio eu que é ele. Por isso que ele vai falar, o teu servo que servia o Senhor. Lembra dessa passagem? Então, creio eu que é ele. E ela vai até o profeta, né? E fala que foi deixada uma grande dívida e ela precisava pagar. Pode ler o restante, guerreira, para mim, fazendo favor? Versículo 2. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite.
respondeu a mulher. Versículo 3. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Versículo 5. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Versículo 7. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Olha o perigo de você pregar uma história. Por isso que eu falo, eu creio no ministério da Joelma, na palavra, também do irmão Wellington, assim, do Wesley. Olha o perigo quando você prega uma história, quando você quer agradar o homem. Eu lembro que uma vez um rapaz falou para mim, eu não lembro se era essa passagem, mas automaticamente quando ele me falou o que aconteceu com ele, eu pensei nessa passagem. Ele falou que ele estava endividado e ele procurou um agiota. E o agiota estava ali, preparado para emprestar o dinheiro ali para ele. Mas antes ele falou, vou consultar o Senhor. E tem pessoas que pensam que vindo aqui é igual tarô, é igual cartas. Deixa eu abrir aqui uma carta para você. E não é, meus irmãos. Entenda a minha função. Minha função é pegar uma pessoa que se batizou, que aos olhos de Deus é um bebê, não conhece as escrituras, e eu começar a dar leitinho para ele ali, dar mingau, até ele ficar fortinho, ensinando, sabe, aos pouquinhos, até ele comer uma comida mais sólida, mais um mocotó. Essa é a minha função, fazer o irmão aprender a engatinhar nos caminhos do Senhor, depois aprender a andar nos caminhos do Senhor, confiando no nosso Deus Todo-Poderoso. Esse rapaz foi na igreja, e eu quero colocar esse texto. Vai e pega umas vasilhas emprestadas, que eu vou encher o seu cântaro. Ele foi, pegou o dinheiro emprestado com a agiota, não conseguiu pagar. Os caras levaram ali a casa, levaram o carro, que ele morava dentro daquelas barraquinhas, sabe, de jornalzinho, sabe, de jornal, por conta, sabe, de uma fábula, por isso que eu estou falando para os irmãos, que Paulo está querendo dizer, e muitos não suportarão a sã doutrina, que é ensinamento. Olha Jesus Cristo, como Jesus Cristo ensinava, ele não ficava pregando historinha. Você vê que quando Jesus Cristo ia falar do Antigo Testamento, ele só citava, lembra? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Ele pegava e citava assim, lembra? Na época de Noé, todos estavam em festas. Assim Paulo também, você vê que em nenhum momento Paulo fica pregando historinha, Deus está abrindo o mar para você, não. Ele pregava dizendo ali as comparações, todas as escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para que sejamos aceitos por Deus, mostrando os erros que os nossos antepassados cometeram. Ele fala assim, Deus fez a promessa para todos, mas todos aqueles que Deus fez a promessa, somente Josué e Caleb entraram, o resto não entrou. Exemplos para a gente entrar na Nova Jerusalém, exemplos para o nosso nome estar no livro da vida. Mateus capítulo 5, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Versículo 21, ele vai dizer assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí ele vai dizer, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será
réu do fogo eterno. Então tem um irmão que está numa desavença, no trabalho, com um parente, ele está irado. Aí você fica pregando historinha, Golias está caindo por terra, Deus está matando esse filisteu. Aí o irmão já olha assim, a mão de Deus vai pesar. Falei para não mexer com a menina dos olhos de Deus. Esse irmão, ele se acha a última bolacha do pacote. Mas quando você vem com o verdadeiro evangelho, a qualquer que se irá, sem motivo. Sabe, às vezes tem mulher, sem motivo, fica se irando com o marido. Sabe, por conta de uma toalha em cima da cama. O que é, meus irmãos? Uma toalha em cima da cama? O que é? Às vezes tem mulher que fica irada com o marido porque ele não levanta a tampa da privada. O que é? Não levanta a tampa da... É verdade. É verdade ou não é? Sem motivo. Essa irmã, ou o irmão também, que provoca a mulher ali sem motivo. Sabe, às vezes eu fico vendo, meus irmãos, é uma vergonha. O homem, em vez de estar ali com a esposa, sabe, provoca a esposa. Eu vou para o monte, 8 horas da manhã, eu estou passando para ir para o monte. Eu vejo marmanjos soltando pipa, 8 horas da manhã. Eu falei, esse homem não é casado, não é possível. Ele não tem casamento, não tem filho, não. 8 horas da manhã soltando pipa, deixando a esposa ali, sabe? Então, quando você vem com ensinamento, sabe, você já passa, vocês são dois, tem que curtir os dois juntos, tem que estar os dois juntos. Você está fazendo filhinhos para Deus, mas quando você prega história, você não está convertendo essas pessoas para Deus, mas sim convertendo para uma religião. Quem consegue entender isso? Olha aqui, sobre o adultério, no versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerei adultério. No encontro de casais eu perguntei: o que é cometer adultério? Os irmãos falaram: é quando você traz sua esposa. Aqui você vai aprender. Não, mensaginha no WhatsApp com uma outra mulher também. Você está cometendo adultério se você é casado. A intenção que está no seu coração. Aqui o texto deixa bem claro: se os teus olhos, qualquer um que cobiçar uma mulher em seu coração, já cometeu adultério com ela. É você olhar, é você desejar. Quando você fala isso, automaticamente você está despertando o irmão para a salvação. O irmão está fechando as brechas. Não, tem uma moça lá no serviço que vou cortar isso aí, para mim não perder a salvação. Né? Que igual Pedro, ele fala, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, a quem possa tragar. Aqui ele fala sobre o divórcio. Às vezes pode ter alguém que vai assistir essa live, que está pensando em se separar, e quando você vem com uma historinha: a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Isso é forte ou não é, meus irmãos? Pode fazer uma pessoa largar do seu casamento, sim ou não? É Deus falando comigo. Oxe, agora eu vou largar desse cara. Deus falou comigo, Deus falou comigo. E não é Deus não, é o diabo. Esse é o joio. Vocês conseguem entender o que é o joio? Ele distorce o evangelho. Ele distorce o evangelho. Aí depois, essa pessoa que se separou está na igreja. Aí outra pregação, aí tem um rapaz na igreja que está de olho na irmã, ou no irmão que se separou. Aí vamos orar. Não sei se pode ou não pode, a gente fica junto, eu me separei. Aí vem a pregação: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que faço coisa nova. Ah, Deus me deu um sinal. É verdade ou não é, meus irmãos? Isso é perigoso, não é? Por isso que Paulo está falando, sabe, por isso que eu falo: não fica nessas igrejas. Não estou fazendo filhinho, isso aqui não é meu não, meus irmãos. A irmã louvou, um louvor de manhã cedo, o amor que Deus tem pela alma. Por isso que eu falo: fica em uma igreja, passa o ensinamento, que não fica pregando fábula. Olha aqui, porque o que o texto está dizendo, o que o texto vai falar. Quando é pregado o verdadeiro evangelho, uma pessoa, ela fala assim: se eu me separar, eu não posso mais casar com ninguém. Aí você pode falar: pode dois justos andar junto não havendo concordância? Pode, mas se você se separar, nunca mais você pode casar. E se você casar, você está fazendo a outra pessoa também pecar contra Deus. E quem casar com seu esposo está fazendo também pecar contra Deus. Ambos estão no pecado. Fica pensando: não, mas eu me separei, ele casou com outra, agora eu estou liberto.
A separação só é desfeita perante Deus se houver um adultério no relacionamento, traição, ou se vier o marido ou a mulher a falecer. Olha aqui, no versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério com ela. Quando a pessoa se separa, olha que faz como que ela comete adultério ele. Uma pessoa separada vai ter desejo por outras pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Então você vê como quando você prega o verdadeiro evangelho, olha aqui, quando alguém está te provocando, assim, ouviste no versículo 38, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecei-lhe também a esquerda. Às vezes a pessoa está sendo perseguida, ou às vezes uma pessoa dá um tapa assim no rosto dela, a pessoa já conhece a palavra. Olha aqui, quando uma pessoa está perseguindo, a palavra fala que devemos orar. Olha o versículo 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo? Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos. E como você ama o seu inimigo? É você renunciando, é você morrendo para as obras da carne e vivendo ali os frutos do Espírito Santo. E olha aqui, bendizei os que vos amaldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você está vendo quando é pregado mesmo a sã doutrina, o pensamento do irmão já muda. Sabe, às vezes uma pessoa mexeu com o seu filho, com a sua filha, o seu pensamento já muda. Eu vou orar para Deus tirar essa ira, Deus se revelar para essa pessoa, mudar essa situação, para que a gente possa ter paz. Mas hoje, igual eu mencionei, essa foi a pregação de sexta-feira. Hoje eu vou falar da comunhão. Hoje eu vou falar da comunhão. Como eu tenho comunhão com Deus. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que não foi a gente que quis ter comunhão com Deus. Você precisa entender isso. Não foi você que quis ter comunhão com Deus. Não foi eu que quis ter comunhão com Deus. Foi Ele. Ele que quis ter comunhão com você. Ele que te amou primeiro. Eu vou trazer essa série, por isso que eu peço para os irmãos não perder, assim, o ensinamento de quarta, o ensinamento de sexta. Vou pedir para os irmãos irem em Romanos capítulo 10. Você entendendo isso, presta bem atenção. Você entendendo isso, você vai entender o que é ter uma comunhão com o irmão. Quando você entende que foi Deus que quis ter uma comunhão com você, não foi você, não foi eu. O versículo 20 do capítulo 10. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então quem quis ter uma comunhão conosco foi Ele. Por isso que devemos estar falando, meu irmão e minha irmã, eu tenho pregado para os irmãos, que a intenção de Deus, quando Deus se revela, viu irmão Anderson? Quando Deus se revela a um irmão, a intenção dele é salvar a casa inteira. A casa inteira. Mas, se essa pessoa que Deus se revelou não valorizar essa graça alcançada, a família inteira perde a salvação. Como assim, pastor? A palavra de Deus fala que o pecado do pai não passa para o filho, sim? Sim, o pecado do meu pai não passou para mim. Todos nós éramos pecadores. E Deus procura verdadeiro adorador. Você vê que quando Deus pedia para o povo guardar a palavra dele,
era para iluminar o povo que era pagão. Assim também, quando Deus se revelou para mim, era para me iluminar, é para me iluminar o meu pai, é para me iluminar ali a minha família, a minha casa. E se eu não der valor, do mesmo modo que ele fez com Eli, a descendência de Eli, você consegue entender isso? A descendência, não sobrou um. Deus exterminou. Por que você pensa que com você vai ser diferente? Você vê, Acabe, Deus destruiu todos, e não sobrou um. Você lembra de Saul? Você lembra de Saul? Só Mefibosete que não morreu por conta do pacto, do voto, da aliança que Davi fez com Jonatas. Mas Jonatas morreu também. Mas Mefibosete, ele foi salvo. E sabe por que ele foi salvo, meus irmãos? Não foi nem porque ali o voto que Davi teve com Jonatas. Porque Mefibosete, ele tinha o direito de ficar em Lodebar, sim ou não? Se ele quisesse, não quero ir não, gostei daqui, não quero ir na casa do rei não vou. Alguém iria forçar ele a isso? Ele quis sair de Lodebar. Por isso que ele foi salvo. Tem muitas pessoas que não querem sair de Lodebar, querem continuar vivendo um evangelho sem sofrimento, sem perseguição. Jesus Cristo falou que por conta do nome dele a gente ia ser perseguido. Paulo também fala para Timóteo que todos que querem viver esse evangelho seria perseguido. Seria perseguido. Por isso que eu falo, dê valor, meu irmão, dê valor, minha irmã. E como temos comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso? É através de Jesus, através do sacrifício. Você vê que o João, eu gosto muito da colocação de João, quando ele fala do nascimento, sabe, do nosso Salvador. Ele fala assim, ó, antes ele era o verbo, ele era apenas a palavra. Sabe o que era isso? Era apenas uma palavra dada, apenas uma palavra dada, mas essa palavra se tornou carne, e ele padeceu, e ele levou os nossos pecados. Levou, se ele levou, quer dizer que nós somos uma nova criatura. A gente não peca mais, meu irmão, minha irmã. Isso é ter comunhão com Deus. A gente não peca mais. E pega isso, igual eu falei na reunião da manhã. Os irmãos têm que olhar para mim como se estivesse vendo Cristo. Eu tenho que passar isso para os irmãos. Os irmãos não podem ver defeito em mim. Não pode ver defeito em mim. Somente Deus pode ver meus defeitos. Somente Deus. Mas eu tenho que ser luz para o irmão. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para o irmão. O irmão tem que olhar para mim e falar, meu, esse é um verdadeiro israelita. Esse é um verdadeiro servo de Deus. Mas somente Deus sabe o meu pensamento. Somente Deus sabe as minhas falhas. Mas para o irmão e a irmã, devemos guardar a palavra. Eu vou pedir para os irmãos irem em Romanos capítulo 5. Essa graça, meu irmão, essa comunhão que Deus quis ter conosco. Quantas pessoas que queria ter essa revelação, que queria ter essa comunhão que Deus tem feito nas nossas vidas. Quantas pessoas estão cegas em fábulas? Meu irmão, se você tem uma vida de leitura, meu irmão, se você tem ouvido os ensinamentos, pega isso. Alisson, pega isso, assista essas pregações, assista esses ensinamentos, que vocês vão ficar firme e forte na palavra do Senhor. Que não é a igreja que vai ficar cheia não, é o céu que vai ficar cheio. Mas os irmãos vão ficar firme e forte, sabe, em comunhão. Olha aqui no versículo, Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só,
muitos se tornaram justos, sobreveio a lei para que afundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então pega isso, jovem, onde que abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai continuar pecando, você vai continuar fazendo as coisas erradas, vai continuar tendo as mesmas atitudes. Paulo ele vai dizer assim, no versículo 1, capítulo 6, que diremos, pois, permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, e fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então quando você se batiza, você está fazendo um pacto com Deus, um voto. Vou andar nos teus caminhos, vou renunciar, os desejos da carne, e vou viver no Espírito, amando Deus sobre todas as coisas, tendo comunhão com o Senhor. Igual eu falo, meu irmão, às vezes, por exemplo, não dá para você vir no culto de quarta mesmo, por conta do trabalho. Não dá para você vir no culto de sexta, por conta do trabalho. Mas assista as pregações, assista os ensinamentos, não fica dormindo. Jesus Cristo, Ele disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu tenho mostrado, ensinado os irmãos, que nos últimos tempos estamos vivendo, muitas pessoas não iriam se converter, não iriam ser submissos à palavra de Deus, não iriam ter temor, iriam estar dentro da igreja, levando uma vida errônea e fazendo pessoas pecar. E eu tenho falado para você que através da leitura, através dos ensinamentos, você vai discernir quem é essa pessoa, e você vai deixar essa pessoa no canto, sozinha, para ver se arrepende e muda de vida. Passei um ensinamento sexta-feira. Você vê que Judas, ele vê que naquele meio já tinha pessoas que não estavam andando nos caminhos do Senhor, que estavam levando uma vida de qualquer jeito. Jovens não estavam se arrependendo, não estavam vivendo assim no Espírito, mas estavam vivendo na roda dos escarnecedores, bebendo, se prostituindo, se masturbando, na fornicação, pouco se importando, e um pouco de fermento, o bolo cresce. Ele deixa bem claro para você não se contaminar, se afasta, para não perder a salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, você vê que Paulo chama, não é as pessoas do lado de fora não, ele chama de incrédulo, ele chama de maligno, de diabo, essas pessoas que estão dentro da igreja. Não está falando das pessoas do lado de fora não. Você vê que em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 9, ele deixa bem claro, eu não estou falando, eu já escrevi as cartas para vocês, e não estou falando das pessoas que estão no mundo, mas sim dos incrédulos, que estão dentro da igreja, que não se converte, que não são submissos, que são imunes à palavra de Deus. Essas pessoas nem comais junto delas, nem comais. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso é muito forte. Olha aqui, no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É novidade de vida. Igual aquele velho Fábio, não existe mais. Ontem eu estava falando com o irmão Wellington e lembrei de um ocorrido. Eu e o irmão Erisvaldo foi numa casa expulsar um demônio. Esse demônio, quando me viu, ele pegou e falou assim: esse era um nóia, você era um nóia. Eu peguei e olhei assim para ele: conta meu testemunho aí, que às vezes as pessoas não sabem. Conta aí. Deus me transformou. Eu era uma pessoa ruim, Deus me transformou. Eu era trevas, Deus me transformou através dessa comunhão. Por isso que o primeiro passo, meus irmãos, devemos ter comunhão com Deus. Como temos comunhão com Deus? É tendo intimidade com essa palavra aqui, é ouvindo os profetas, os escolhidos de Deus. Você vê que as cartas foram dadas para o anjo da igreja, para despertar a igreja. Em João capítulo 15, versículo 16, os irmãos conhecem.
Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ele que quis ter comunhão comigo e com você, para que deis frutos. O que é fruto? Quando você começa a viver ali a vontade de Deus, você começa dando fruto na vida de outro irmão. Você começa sendo luz ali para o irmão. A irmã estava orando, eu fico atento desde o começo. E ela orava: Deus, fala conosco, né? Que o Senhor venha. E Deus tem falado nos nossos corações. Deus tem nos despertado. Sabe, tudo que eu tenho pregado é visível e notório, está na palavra. As pessoas não ouvem porque não quer, e nem vê também porque não quer. Deus tem sido misericordioso nas nossas vidas. Mas é igual Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 22, versículo 14: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ele fala da boda, meu irmão, pega isso jovens. Ele fala da parábola das bodas, que ele manda os seus servos convidar as pessoas para essa grande festa, mas as pessoas não quiseram ter comunhão com Deus. As pessoas ficavam arrumando desculpa. Meu irmão, minha irmã, desperta para o Evangelho. Na vida dos nossos antepassados, na vida dos apóstolos, eles eram perseguidos, e mesmo assim eles continuavam adorando, sabe, numa garagem, numa caverna, mas eles continuavam adorando. Você vê que Pedro, ele foi preso, mas continuava adorando. Paulo, ele foi preso, mas continuava adorando. Paulo, ele foi açoitado, meu irmão e minha irmã, em Atos capítulo 16. Depois que ele levou aquele açoite, ele ainda levou o carceleiro para ser batizado. Hoje as pessoas ficam dando desculpinha para Deus, por besteirinha. Ah, estou com dor de cabeça. Ah, estou com dor no pé. Ah, o arroz queimou. Ah, além de não vir, nem ouve a palavra. O diabo tem roubado, sabe, no coração de muitas pessoas. Igual eu disse, meus irmãos, Deus, Ele veio fazer homens, Ele veio fazer mulheres. Você vê que em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele fala: antes eu era menino, falava que nem menino, pensava que nem menino, andava que nem menino, mas agora eu me tornei homem. A palavra de Deus faz a gente se tornar, sabe, homens maduros, pronto a passar por qualquer situação, mas na presença do Senhor. Pode tirar qualquer coisa, mas não vai tirar aquilo que Deus colocou aqui dentro de mim. Você consegue entender isso? Hoje as pessoas dão desculpa por qualquer coisa. Ninguém dá desculpa no trabalho, sabe, ninguém dá desculpa, mas para Deus. E você vê que, por isso que eu falo assim, quando as pessoas ficam pregando historinhas, assim, você vê que a palavra do nosso Deus fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele fala da ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, faz as pessoas não ficar satisfeitas com o que elas têm. A intenção é só crescer, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para estar vindo. E você vê que quando é pregado a sã doutrina, você vê que é falado para você ficar satisfeito com o que tem. 1 Timóteo capítulo 6. Mas quando a pessoa é ansiosa, ela sim entra em dívidas, sabe, ela nunca vai estar contente com o que tem. E por isso que eu falo, meus irmãos, foca, porque isso é sério. Jesus não veio brincar. Você acha que ele veio brincar, sabe, não, ele veio salvar a sua ovelha, aqueles que largaram o pecado, aqueles que, sabe, se afastaram da roda dos escarnecedores, aqueles que vigiaram, aqueles que não ficaram dormindo. Não devemos dormir. Nós fomos libertos. A gente foi liberto para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 9, versículo 6. Você vê que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, meus irmãos, olha como é forte isso aqui. E tem pessoas que quando vem para a igreja também, o pastor vai pregar até que hora? Tô cansado. Tem pessoas que já nem vêm porque está vendo que a pregação está sendo 1h30.
há 1h30 ali de palavra. Agradeça a Deus, a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, ó, Romanos capítulo 9, versículo 6. Não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha o que ele vai dizer: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Ele está deixando bem claro, nem todos que estão na igreja são de fato filhos de Deus. É isso que ele está falando. Ele lê para mim, fazendo favor, o versículo 8 até o 9, guerreira, até o 10. Isto quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. Versículo 10. E mais ainda, os 2 filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Só para os irmãos, do 8 até o 9, ele está falando que o filho de Agar foi feito na carne, não foi da promessa. Não foi da promessa. Isaque sim era da promessa. E assim também Abraão andou na fé, por isso que ele é chamado nosso pai na fé. E aqueles que andam na carne não são herdeiros do nosso Deus Todo-Poderoso, somente aqueles que andam na fé. Por isso que ele é chamado o nosso pai na fé. Vou pedir para os irmãos irem em Gálatas também, capítulo 3, só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Depois assista, meus irmãos, assista. Sabe assim, ó, se desprende. Tenta ouvir assim lá na sua casa o que eu estou tentando passar bem claro mesmo para os irmãos. Você lê para mim, guerreira, do versículo 6 até o 8. Eu vou ler aqui, quer ver, na Almeida Corrigida, que eu estou sem óculos aqui, mas ó, aqui, ó. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé, aqueles que andam no espírito, não na carne, confiando em Deus. Quem consegue? Confiando que Deus não vai deixar faltar nada, confiando que Deus vai suprir, confiando que se for para comer só arroz, vai continuar dando glória. Se for para comer contra filé, vai continuar dando glória. Olha aqui no versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justifica pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Entenda isso. O Antigo Testamento, todos aqueles que andavam na fé, entenda isso, não na carne, na fé, que o Cordeiro tira o pecado do mundo, eles eram salvos. Mas Deus só tinha ali operado essa maravilha, era somente os judeus, somente os judeus. Eles tinham que crer que o Messias iria vir. Por isso que ele vai dizer assim, ó: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então Deus ali só era para os judeus serem salvos. Quando o Messias vem, se cumpre essa profecia que Deus tinha feito para Abraão, que toda a família, toda, entre os gentios também, seriam abençoados. Não abençoado em dinheiro, não, era na graça, a misericórdia de Deus para salvar. Você quer uma riqueza maior do que essa? E o que nosso Deus, o que o nosso Salvador nos pede? Quando a gente recebe essa graça, que sejamos fiéis a Ele, que a gente venha andar em santidade, por essa graça alcançada, a qual pode alcançar a nossa família, se a gente der um bom testemunho. Olha em Romanos capítulo 8,
versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos acharam? Acharam? Olha aqui, meus irmãos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. Olha aqui, ó. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então por isso que você vê pessoas fracas, pessoas que não podem ver uma tentação que já cai, dinheiro, sabe por quê? Porque se inclinam para as coisas da carne, não se inclinam para as coisas do Espírito, ouvindo pregações, ouvindo ensinamentos, sabe, de homens que pregam o Evangelho, que aproximam as pessoas de Deus. Por isso que tem muitas pessoas fracas. Obrigado, viu, meu irmão? Porque tem se inclinado, meu irmão, para os prazeres da carne. E olha como é forte isso daqui. Obrigado, viu, guerreiro? O versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quando a pessoa ouve as palavras de Deus, tem um coração duro, é imune. É imune, meus irmãos. Igual eu disse, meus irmãos, Paulo, ele foi picado por uma serpente. E olha o que esse homem fez. A serpente picou. Quando uma serpente pica, automaticamente o Jean é bombeiro, você tem que fazer o quê? Tirar o mais rápido possível, porque quanto mais ela fica segurando, mais veneno ela solta em você. Paulo, ele foi picado, ele deixa aquela serpente ali, toda a paciência do mundo, coloca ela no fogo. Ele fica imaginando até o fogo queimar ela ali. Aí quando ela sente o calor do fogo, ela solta e cai ali. Ele continua pregando o Evangelho, e muitas pessoas, por besteirinha, não vêm para a igreja. Por besteirinha, meus irmãos. Vive nas coisas da carne, não vive, ó, entenda isso. Jesus Cristo mesmo falou, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Há uma luta entre a carne e o Espírito. Sabe, devemos lutar, meus irmãos, para sermos salvos, para sermos aceitos. Você vê que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Não falo que eu já tenho alcançado, eu declaro isso. Eu não falo que eu já sou salvo, mas uma coisa eu faço, eu tiro, esqueço as coisas passadas e sigo para frente, esmurrando meu corpo, meu irmão, esmurrando meu corpo, minha irmã, para me salvar, para levar salvação para minha família também. E olha aqui, ó, no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a pessoa não é submissa, está na carne, ele fala, esse tal não é dele. Se não é dele, é de quem? É de Satanás. Por isso que eu falo, confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, mergulha, para de ficar apenas molhando o seu pezinho. Não enterra o seu talento. Você conhece a palavra de Deus? Vamos ganhar almas. Olha em Gálatas, meus irmãos, Gálatas capítulo 5, vai falar aqueles que estão na carne, aqueles que estão na carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Deus está chamando, olha, Deus está chamando. Eu quero ter comunhão com você. Olha aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia,
Aqui, quando ele fala impureza, as pessoas que estão na fornicação, as pessoas que não casam, isso é a obra da carne. Conhece a palavra de Deus, mas não são submissos. Idolatria, olha aqui, pessoas que é idólatra no dinheiro, sabe, no bem material. Feitiçaria, inimizades, obra da carne. Ele está falando de inimizades, brigas, pessoas que gostam de ficar brigando por besteira. Brigas, a obra da carne. Você que gosta de ficar brigando por qualquer besteirinha, sabe o que está acontecendo? Você está perdendo a sua salvação. Você pensa que Deus não vê? Não. Deus está te dando uma oportunidade. Eu quero ter comunhão com você. Se arrependa. Se arrependa, que Deus está querendo ter comunhão. Para de ficar brigando por besteira. Ciúmes, olha a obra da carne. Ciúmes do marido, ciúmes da mulher, ciúmes, sabe, do irmão na igreja, ciúmes do filho, ciúmes, iras, discórdias, pessoas que ficam com discórdias, até mesmo na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Tem que passar no ensinamento certinho. A pessoa fica discordando, não é assim não, o evangelho não é isso não. Dissensões, fações, invejas, pessoas que têm invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que tais coisas praticam, meus irmãos. Meus irmãos, quero compartilhar isso com os irmãos também. Esse tempo eu chamei uma jovem para conversar. E ela veio, atendeu o meu pedido, ela veio. E eu falei para ela assim, olha, não sei se você vai acreditar, mas o mesmo sentimento que eu tenho pela minha filha, eu tenho por você. Você tem a idade da minha filha. E eu vou te orientar do mesmo modo que orienta a minha filha. Ela não é dessa igreja, ela não é ainda. E eu falei assim, olha, você é bonita, igual a minha filha. Eu creio que você é assediada, sim ou não? Ela falou assim, sou. Tanto por homem como por mulher também, sim ou não? Ela falou assim, sou. Aí eu perguntei para ela assim, você já ficou com alguma mulher? Porque a minha intenção era entrar nesse papo com ela. Ela pegou assim, já, pastor. E eu estou gostando de uma. Eu falei assim para ela, uns tempos atrás, você falou que estava num relacionamento com um homem. E agora, sabe, você já está gostando de uma mulher. Aí eu perguntei para ela assim, meus irmãos, que eu vou no fundo mesmo. Eu falei assim, quantos anos assim você começou a se relacionar com uma mulher? Ela com 13 anos. E eu quero falar para o irmão, para a irmã, você que tem filho, 6, 7, 10, conversa com seu filho. Às vezes você pensa que seu filho é inocente demais. E lá na escola, as pessoas estão, sabe, com a inocência longe, estão avançados. Você já foi criança. Você pensa, não, meu filho não está passando por isso não, é menina ainda. É menina ainda, é inocente. Às vezes inocente está sendo você. E eu falei para ela, sabe o que? Assim também, esses meninos aí também. Eu posso que os meninos ficam tudo dando em cima de você, não fica não, Miguel, assim? Fica ou não fica? Os meninos aí, Miguel, fica não? Alisson, conversei com a Beatriz sobre isso. Converso mesmo. Beatriz, pessoas não ficam dando em cima. Vigia, Beatriz. Vigia, não deixa, não se contamina com o pecado, não. O pecado é complicado, meus irmãos. O pecado é prazeroso, sim ou não? É gostoso, não é o pecado? E quando você se contamina com o pecado, depois é difícil você soltar. O Silvio Santos falou uma palavra para a filha dele, que eu quero passar para os irmãos também. A filha dele pegou e falou sobre relacionamento. O Silvio Santos falou assim para a filha dele: o certo seria que o homem não conhecesse uma outra mulher, somente a mulher que ele fosse casar. Assim também, o certo seria a mulher não conhecer outro homem, somente aquele homem que ela iria casar, porque aí não teria comparação. E a verdade não é, sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Sim, a verdade não é, não ia ter comparação. Às vezes,
pessoas ficam comparando não fala para ninguém, fica na mente. Fulano de tal não era assim. Aí você imagina quando uma mulher assim se envolve com uma outra mulher e depois tem um relacionamento com outra. Fala assim, mulher é diferente. Por isso que eu falo assim, para a gente despertar mesmo, abrir os olhos e orientar os nossos filhos. Eu tenho falado, meus irmãos, que criança, se o pai não orientar, ele não entra no reino de Deus, não. Não entra, não. Porque a criança não vai receber o Espírito Santo, conforme a promessa de Joel: derramarei meu Espírito até mesmo nas crianças. Por isso que a palavra de Deus fala: ensina o seu filho. Eu estou falando de crianças, meus irmãos, que o pai não pastoreia, criança arrogante, criança só não obedece o pai, só leva pessoas à perdição, só faz pessoas pecar porque o pai não disciplina. Agora, igual Salomão diz, que feliz, em Eclesiastes, a criança que nasce morta, a criança que nasce morta. Então vamos assim orientar os nossos filhos. Senta, corrige, não pode, filho, né? E quando ele crescer, aí ele faz as escolhas dela, mas você pastoreou. Meus irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor pela obra, amor para vir para a casa do Senhor. Cadê o Salmo 122? Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje você convida as pessoas, nem amor. Por isso que Cristo falou nos últimos tempos: o amor de muitos esfriariam. Você vê que os apóstolos, eles morriam, meu irmão, para não perder essa comunhão. E hoje não. Que crente somos nós? Por isso que eu falo, meus irmãos, vamos colocar a cara no pó, vamos orar para Deus ter misericórdia das nossas vidas, sabe, que Ele venha nos despertar, que sejamos despresos às coisas terrenas, sabe, venhamos viver em espírito e em verdade, amor com o próximo, amor pela obra da casa do Senhor, alegria, olha aqui, alegria, paz, meus irmãos. Esse é o fruto do Espírito. Eu tenho paz, pode tirar qualquer coisa de mim, sabe, eu sou pastor, meu irmão. Você sabe o que é ser pastor? Você acha que é fácil? Mas eu tenho paz no meu coração, que eu sei que Deus está comigo, e a obra é dele. Quem dava crescimento para a igreja de Atos era Ele, mas a minha função é fazer os irmãos ter uma comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso e ter paz, sabe. Deus não vai deixar faltar nada para você, não, sabe. Deus, Ele alimentou Elias, e Ele também vai te alimentar. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha aqui, fidelidade. Aqueles que são fiéis. Deus deu 5 talentos, é fiel. 2 talentos, é fiel. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Meus irmãos, o que eu quero passar para os irmãos? Deus, Ele nos conheceu no pecado, nessas obras da carne aqui, mas se a gente tiver com o coração, sabe, quebrantado, Ele vem assim nos ensinando a andar. Mas se a gente tiver com o coração assim, disposto a andar na fé, sabe, assim, andar amando Ele, e você vendo assim o agir de Deus, você fala assim: olha, Deus tem feito isso, Deus tem me abençoado, eu só estou buscando o reino de Deus e a justiça, buscando a minha salvação, Ele tem suprido. Olha, Deus que faz o rico e o pobre. Deus, Ele nos conheceu no pecado, essas obras da carne, sabe, a gente vivia. E do mesmo modo que Deus, Ele agiu com misericórdia na vida de Pedro, falando para Pedro: Pedro, farei de você um pescador de homens. Assim também é na minha vida e na sua vida, se a gente for submisso à palavra de Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 28, do 30, Pedro, ele vai dizer: Jesus, largamos tudo para te seguir. E Jesus Cristo vai dizer para Pedro: em verdade, verdade te digo, Pedro, que todo aquele que deixou casa, família, esposa, filhos, por conta do reino de Deus, por conta do Evangelho,
receberá 100 vezes mais, tanto nesse século e no século virtuoso. Mas entenda isso. Pedro, ele tinha largado tudo. Ele estava dentro da igreja, estava andando junto com Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 28 em diante. Mas Pedro ainda não era convertido. Você vê a misericórdia de Deus na vida de Pedro? Porque em Lucas capítulo 22, versículo 31, o que ele vai dizer para Pedro? Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Essa é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Mas se a gente tiver o nosso coração quebrantado, meus irmãos, para me chegar até aqui, meus irmãos, meu coração tinha que estar quebrantado, até mesmo para levar essa palavra, sabe, que confronta um homem, que faz ferinho para Deus, que o fim eu sei é terminar só, mas pregando, não se apartando dessa pregação, não arrumando um atalho. Então, do mesmo modo que Jesus fez na vida de Pedro, assim Ele faz nas nossas vidas, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou até pedir uma comparação. Quando você permite Deus trabalhar na vida, quando a gente permite, vamos dizer assim, Lucas capítulo 17. Olha a transformação que Deus faz. Estou finalizando já. E é bem interessante, né? Assim, as pessoas, às vezes as pessoas vão na igreja que é 5 minutos de palavra e 1 hora de dízimo, de oferta. Aí as pessoas falam assim: a palavra foi 5 minutos, agora a oferta e dízimo foi 1 hora. Agora quando você prega 1 hora, 2 horas de palavra mesmo, às vezes tem pessoas, e você prega 1 minuto de dízimo, pessoas acham ruim também. Estou falando isso porque está sendo gravado, para outras pessoas ouvir, sabe, e se desprender. Lucas capítulo 17, olha quando Deus trabalha. Olha aqui, ó, versículo 3, Lucas capítulo 17. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Olha o que os discípulos vão dizer, que eles vão falar: isso é impossível. Isso é impossível. Se o camarada vir pecar contra mim 7 vezes no dia, eu perdoar 7 vezes no dia, isso é impossível. Olha no versículo 5 o que eles vão dizer. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Somente Deus para transformar o nosso coração, meu irmão. Somente Deus. Lucas capítulo 19, você vê que Zaqueu, ele fala assim, quando ele tem um encontro com Cristo, ele fala assim: eu dou a metade do meu bem para os pobres. Pega isso. Você daria, não sei quanto você tem aí no banco, você daria isso? Vai, você tem 1 milhão. Se eu falasse assim: pastor, eu vou dar metade dos meus bens, não é metade que eu ganho, não, metade dos meus bens para os pobres. Isso é somente Deus. Sabe, quando a gente permite, meu irmão, a gente fica, sabe, livre das coisas terrenas e confiando, sabe, que Deus, Ele é maravilhoso. Não que Deus vai, sabe, mesmo que Deus não venha multiplicar ou triplicar, você não está aprisionado nas riquezas, você está aprisionado em Deus. Igual quando Deus falou para mim vender lá a transportadora. Olha que meus irmãos ficavam, meu irmão, minha mãe ficavam insistindo: para com isso não está dando certo. Sabe, eu já tive momentos baixos e momentos ruins. A vida é uma montanha russa. Às vezes você está em cima e às vezes você está embaixo. E devemos andar na fé. Mas no dia que eu ouvi, no dia que eu tive um encontro com Jesus, eu larguei na hora e comecei a andar na fé. Atos capítulo 2, versículo 45 vai falar que eles repartiam seus bens. Que amor é esse? O que aconteceu com esses homens? O que aconteceu foi encontro com Deus vivo. Ele desprendeu aqueles homens até mesmo nas coisas terrenas para repartir.
Mas se você tivesse aí 2 casas aí, você repartiria com o seu irmão? Falar: meu irmão, você não vai me pagar aluguel não, toma aí essa casa aí. Só para você ver, quando você tem um encontro com Deus Todo-Poderoso, você vê que os apóstolos, eles morreram por conta do Evangelho. Você vê Estevão ali, levando pedra por conta do Evangelho, sabe, mas pregando o amor, continuando ali, levando pedrada. Ele olha para os céus e ainda fala com Deus Todo-Poderoso: perdoa eles. Isso é somente ter um encontro com Deus, meus irmãos. Meus irmãos, para a gente finalizar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, para a gente dar início à pregação de quarta-feira, amém? E perdeu o medo de pregar, viu, meu irmão? Quando Deus fala para você: prega a palavra de Deus, faça igual eu. O Senhor está mandando eu pregar? Então eu vou pregar. Deus, Ele vem nos capacitando. Eu lembro que eu sempre andava com esboço, meu irmão. Quando eu auxiliava um outro pastor, sempre andava assim com esboço, assim, no bolso. Falei assim: no dia que o pastor faltar, eu estou preparado. Estou preparado. Um dia o pastor, ele subiu assim no altar e falou assim para mim, sem falar nada para mim, bem na hora mesmo, a igreja cheia. Pegou e falou assim: pastor Fábio. Eu falei assim: pois não, hoje eu vou fazer o louvor, você vai pregar. Eu falei assim: agora. Estava preparado, meu irmão. Quando você está preparado, você tem segurança nas coisas que você fala. Na hora, ele louvou e eu preguei. Ele chegou pensando que ia me pegar de surpresa. E eu tenho falado, meus irmãos, pega isso. As pessoas têm mania de falar: a palavra de Deus se renova todo dia. Não se renova todo dia. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Deus, Ele tem palavra. Ele não é igual ao homem que fala uma coisa e depois volta atrás. A misericórdia de Deus se renova todos os dias. Lamentação capítulo 3, versículo 22 ao 23. Mas a palavra de Deus é ensinamentos ali. Você vê que Jesus Cristo fala: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por isso que eu falo de ensinamentos. Quando você pega os ensinamentos, você vê que a palavra de Deus vai, o mesmo ensinamento que Ele passa para mim, Ele passa para outro. Do mesmo modo que Ele cobra de mim, Ele cobra de outro. Vocês acharam, meus irmãos? A Elida vai ler o versículo 1, versículo 3 até o 5. Elida, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 5. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não entendi. Eu não ouvi, perdão. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, Elida? Por que devemos louvar Ele? Por causa da sua grande misericórdia. Da grande misericórdia? Mas que misericórdia Ele teve aí? Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Cristo. Ele nos deu uma nova vida? Sim, pela ressurreição de Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Qual é a esperança, meus irmãos? Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado na vida daqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2. A nova Jerusalém. Essa esperança da gente ter uma vida, sabe, de paz, sem dor. Essa esperança que Pedro está falando. Só repete, só lê em diante aí. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Possuir, esperamos. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, meus irmãos, mas se espera. A vinda de Cristo, a vinda do noivo. Você lê mais uma vez? Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Que por meio da fé, espera ali, sabe, o noivo. E a fé, assim, igual Jesus Cristo disse em Apocalipse, a alguns de vós Satanás pediu para colocar em prisão.
ainda que vocês venham morrer, eu ressuscitarei vocês. É fé, por conta do Evangelho. Então pega esses ensinamentos, amém? Na quarta-feira eu vou dar continuidade dessa comunhão. O primeiro ensinamento que eu quero passar aqui é essa comunhão que devemos ter com o nosso Deus Todo-Poderoso, amém, meus irmãos? Andando em espírito e em verdade, amém? E meus irmãos, não estou aqui para julgar ninguém, não. Eu estou aqui só para falar para o irmão: olha, se hoje você ouvir a voz do nosso Deus Todo-Poderoso, essa promessa é para a sua vida, para a nossa vida. Basta você estar vigiando, sabe? O diabo ele vai trabalhar conforme a concupiscência de cada um. Alguns se irão fácil. Então, assim, vigia, tira isso, transforma o seu coração. Ande em espírito, mas não anda ali nas obras da carne. Senão, naquele dia, o apóstolo Paulo, ele fala, eu também falo, não herdarão o reino de Deus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Podem ficar em pé. Então, meus irmãos, vigia com fábulas, historinhas. Vigia. Às vezes a pessoa gritando não vai mudar a sua vida. Deus está fazendo, não vai mudar. Mas quando, não estou falando que não pode fazer, mas isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você se santificando, sabe, você se aproximando, você pegando esses ensinamentos. Deus vai abrindo os olhos, a mente, o coração dos irmãos. Amém? Aqui todo mundo já é de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que todo mundo já conhece a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando que a gente está no propósito de comprar a sede própria, que os irmãos venham nos ajudar a compartilhar. Meus irmãos, ajuda, meus irmãos. Não é para mim não. Você acha que eu quero fama? Se eu quiser fama, meu irmão, eu estou no inferno. Ajuda a levar esse evangelho, compartilhando, pela misericórdia de Deus, para que outras pessoas venham, sabe, fala, esse é o evangelho, sabe, compartilha para a glória de Deus, para ganhar almas, para a ovelha de Deus ouvir. Tem pessoas que têm procurado, sabe, o evangelho, mas está difícil encontrar. Você pode ter certeza que quando você compartilha, Deus vai direcionar ali para a pessoa correta, que ela chegou onde que eu queria. Mas compartilha, manda no WhatsApp. Ninguém precisa me seguir não, eu não salvo ninguém não. Tem que seguir Jesus Cristo, seguir a palavra. Amém, meus irmãos? O irmão e a irmã que quer participar, nos ajudando a comprar, a sair do aluguel, para a gente estar, até mesmo assim, pegando um irmão que tem um dom da palavra, de estar fazendo ele ter um compromisso. Se na igreja você vai ficar aqui, você vai ganhar um salário de segunda a segunda, servindo a Deus. Meia-noite, se alguém te ligar, você vai. 1h da manhã, se alguém te ligar, você vai socorrer. Você vai ser servo de Deus. Você vai receber aqui, lá no céu. Deus tem um outro salário para você. Então, o irmão e a irmã que quer nos ajudar através do Pix, fazer uma oferta para o nosso Deus Todo-Poderoso, o número é 47 562. É isso mesmo? 47 562 008 1000, ao contrário 05. Vou repetir: 47 562 008 1000, ao contrário 05. Igreja de Atos, palavra de vida. Amém. Glória a Deus. Faça sua oração. Agradeça ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você também está ofertando através dessa live. Pega essa palavra, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Amém? Pega essa palavra. Pai amado, Filho Santo, fiel, eu oro pela vida de cada dizimista, de cada ofertante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar mais e mais e mais, dando sabedoria, Pai, pois é visível e notório que o Senhor tem abençoado o irmão e a irmã. Que esse irmão e essa irmã venham ter sabedoria, ó Deus Todo-Poderoso, que eles venham multiplicar, triplicar aquilo que o Senhor já abençoou, aquilo que o Senhor já colocou na mão do irmão e da irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o irmão e a irmã que estão uma causa na justiça, benefício para sair, aposentadoria, aquilo que é de direito, do pessoal da torcida de vitória, Deus tem sido. Em nome do Senhor Jesus, sobre algum irmão que está com nome sujo, uma irmã, Deus Todo-Poderoso abençoe esse irmão, essa irmã, para que eles venham limpar o
Wesley quer falar alguma coisa. Fala aí, Wesley. Vou chamar a Fátima aqui enquanto isso. Fala aí. Vai ter brigadeiro hoje, não? Aí eu vi, hein? Ô, Fátima, cadê a Fátima? Fátima, tá no banheiro? Então tá bom. Fala aqui no microfone, espera aí. Nossa, gente, eu pensei que ele ia fazer igual o pastor fez com ele. Que era para eu pregar agora. Sabia que passou no meu coração esse tempo desse? O Wesley, eu tava orando. Mas passou, eu falei assim, passou no meu coração, assim, ó. Então, os irmãos, como os irmãos sabem, né? A gente está nesse propósito de estar comprando a minha guitarra e para fazer a obra também. A gente está com sonhos e projetos. E hoje a gente está vendendo brigadeiro também. Hoje, não só hoje, mas como na sexta também. Sexta e todos os domingos a gente está nesse projeto. E é isso, a gente adicionou alguns sabores, então tem coisa nova também. Então, o valor, como a gente adicionou coisas novas, a gente deu uma melhorada nas embalagens. A gente teve um pequeno aumento, mas não é muita coisa. A unidade antes estava saindo a 3, agora está a 3,50. E a cartela com 4 ou 4 da sua preferência estava saindo a 10, agora está a 12. Então, esse aumento começou quando? Porque eu pedi assim. Então, começou hoje? Então eu estou te devendo 10, então. Eu avisei. A Fátima também tem um recado para dar, assim, para a gente finalizar? Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos? No primeiro sábado de setembro, amém, nós vamos ter aqui um culto, né, voltado para as crianças. O pastor Fábio vai estar presente, vai estar palestrando às crianças, vai estar direcionando dentro da palavra, até mesmo pelo que ele citou, mostrando dentro da palavra a importância da criança também ser instruída no caminho que deve andar. Então, às vezes, para a criança é muita brincadeira, né? Então, eu conto com a parceria dos irmãos para estar orando junto conosco para esse projeto, para que ele aconteça, dê tudo certo no mundo espiritual. Então, você que tem a sua criança lá, a partir dos 6 anos, né, pastor, que você havia consentido, a criança que já entende, assim, a palavra, para estar vindo nesse dia, a partir das 16 horas nós colocamos. Porém, a gente vai estar aqui organizando a partir do horário, e a mãe que não puder estar trazendo, irmãos, não fique de fora desse projeto. O pastor, eu pedi para ele, na verdade, se ele puder estar buscando a criança e levando, só para a criança não ficar de fora dessa bênção. Né? Eu falei que vai ser importante a presença dele, porque ele, querendo ou não, ele é uma espécie, assim, digamos, de orientador espiritual. E as crianças também não podem ficar de fora. Posso contar com os irmãos? Amém? E se o pai quiser vir também, a mãe, fica à vontade. Serviço pode falar, tem. Pastor. Na verdade, assim, a gente está organizando. Então, nós vamos estruturar o projeto para o primeiro sábado de setembro, horário, idade. Porém, se os pais puderem vir, vai ser bênção. Mas aí ele vai estar passando as coordenadas para a gente já estar divulgando. Vai ter gincana com texto bíblico, vai ter momento de descontração. Não é brincadeira, irmãos. Louvores. É projeto. Amém. Meus irmãos, lembrando que no dia 25, dia 26, dia 27 de agosto teremos um encontro com Deus. Iremos sair daqui na sexta-feira umas 9h10, até 9h30. E iremos retornar no domingo. Amém? Então, o irmão e a irmã que quer estar participando, dá tempo ainda, R$160, com direito ao transporte, alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e café da noite. Vai para ter um encontro com Deus, não pelo alimento, né? Então, irmão, meu, tudo isso por R$160 eu estou dentro. Amém? Então vai ser no dia 25, dia 26, dia 27. Amém? Abre bem os braços e as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, as ricas, as eternas comunhões, consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado, e com você, minha amada, não somente aqui, mas em casa, no trabalho, aonde o irmão e a irmã estiver, que todas as pessoas venham ser contagiadas, transformadas através dessa nossa comunhão com Deus, através dessa nossa comunhão, né, com o irmão, em nome do Senhor Jesus, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Amém. O Senhor é o nosso pastor, agindo Deus, e se Deus é por nós, ninguém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Uma ótima semana. Não se esqueça de estar assistindo essa série. Amém.